Oi, eu sou a Tânia Sônego, sou psicóloga, coach de carreira e vocacional e consultora de recursos humanos. Tenho 29 anos de experiência nessa área de humanas, lidando com pessoas, principalmente na parte de seleção, onde eu fiz muita seleção para programas de trainees e estagiários, adoro trabalhar com jovens, e também seleção para posições mais especialistas e de gestão. Além disso, eu também trabalhei em treinamento e desenvolvimento, onde eu pude ajudar muitos líderes levando ferramentas para a gestão de equipes. Hoje é meu primeiro vídeo, eu estou aqui para me apresentar para vocês e aproveitar e falar um pouquinho. Eu queria trazer aí como um tema desse vídeo a questão de quebrar um pouco sobre os padrões, falar um pouco sobre como quebrar padrões que às vezes a gente estabelece nas nossas vidas e nem percebe que está repetindo algum padrão. Para falar um pouco disso, eu queria falar da minha história. Vou contar um pedacinho da minha história. Eu sou filha de mãe portuguesa. A minha mãe veio para o Brasil com mais ou menos 14, 15 anos. Ela veio junto com a minha avó e mais 4 irmãs. Elas vieram encontrar o meu avô aqui no Brasil. Só que quando chegaram aqui no Brasil, a situação não era bem o que elas esperavam. O meu avô estava envolvido com outras mulheres e tal, e aí a minha avó se viu numa grande encrenca com 5 filhas, num país diferente, numa cultura diferente, e tendo que sobreviver. Então, para isso, a minha mãe e mais as 2 irmãs mais velhas, né, depois dela, foram trabalhar. E quando elas começaram a trabalhar, a minha avó, ela estabeleceu o seguinte: o salário de vocês é todo meu. E assim foi. A minha mãe passou então a trabalhar e a dar todo o seu salário, não só ela, como as minhas tias, para a minha avó. E ela fez isso até ela casar, até ela sair da casa da minha avó. Onde é que eu quero chegar com essa história? Bom, quando eu comecei a trabalhar com 18 anos, adivinha o que a minha mãe fez? Ela olhou para mim e falou: ok, você agora vai começar a trabalhar, então o seu salário vai ser todo meu. Você me dá todo o seu salário e eu vou pagando as coisas para você. No começo, eu resolvi, tá bom, vou fazer, embora eu não gostasse muito, mas eu falei, tá bom, vai, eu vou fazer isso. E fui fazendo isso ao longo de uns 2, 3 anos. Quando eu entrei na faculdade, porque eu não entrei na faculdade direto do colégio, mas isso é assunto para um outro vídeo que a gente pode conversar até depois, referente às escolhas. Mas muito bem, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a questionar um pouco esse movimento todo, né? Eu digo que a faculdade foi para mim uma grande virada de chave, porque aí eu comecei a olhar a situação e falar, pera lá, eu estou trabalhando o dia todo, eu estudo à noite, né? Eu estudava à noite, eu estudo de segunda a sábado, né? Eu tenho que pagar a faculdade, tenho as minhas coisas para pagar e aí eu dou todo o meu salário para minha mãe? Não, pera lá, não tá certo isso. E aí eu comecei a perceber que eu estava repetindo o padrão de vida, de estilo que a minha mãe tinha quando ela era mais jovem. Só que aquela história era da minha mãe, não era a minha história. E aí eu resolvi mudar, eu resolvi escrever a minha história. E aí eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, vamos mudar isso. Eu quero sim contribuir dentro de casa, mas não tem que ser desta forma, a gente pode encontrar outra forma. Pensa que foi fácil? Foi não. Minha mãe teve muita resistência, não foi um momento muito fácil, mas foi um momento muito importante para mim, porque foi realmente a partir daí que eu comecei a construir a minha história. Então eu queria trazer um pouco isso para vocês, porque é importante, a gente às vezes repete as coisas sem parar para pensar. E eu recentemente perguntei para minha mãe, mãe, por que a avó fazia isso, né? Pedia o seu salário, embora eu já até imaginasse qual era a resposta. E aí ela me falou, olha, ela fazia isso, filha, porque era importante para a nossa sobrevivência. Ela precisava disso para que a gente sobrevivesse aqui. Aí eu falei para ela, bom, e você? Por que você resolveu fazer isso comigo?
Aí ela virou para mim e falou, bom, é que era a única forma que eu tinha, que eu conhecia. Eu fui ensinada dessa forma. Então, para mim, aquilo era lógico. Não tinha problema fazer. Hoje, eu vejo que estava errado. Mas naquele momento, para mim, era o mais certo a se fazer. Depois que eu fiz essa mudança, as minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs, né? E as minhas irmãs, elas acabaram também seguindo a minha linha. Então, eu mudei o padrão não só para mim, mas também para minhas irmãs. Então, eu acho que era isso que eu queria trazer para vocês pensarem um pouco, né? E vocês? Que padrões vocês estão repetindo? Que história vocês estão contando? Ou que histórias vocês querem mudar? Pense um pouco sobre isso e a gente se vê nos próximos vídeos. Se fez sentido para você, dá um curtir, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau, tchau!